aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e é o governo. Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito no domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe, festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião, nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar por rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem, ele tem os seus direitos e eu tenho os meus direitos. Nem eu me meto no direito deles, nem eles se metem no meu direito. E quando os dois não se entenderem, a justiça resolve. Se nós estamos pedindo o remédio legal para dizer se o que o presidente fez é legal ou não, como é que a imprensa está querendo subverter com essas perguntas a ordem dos fatores? Vamos colocar a coisa no plano certo. O que a Advocacia Geral da União está fazendo é perguntando para o Supremo: o presidente cometeu alguma ilegalidade? É isso. Ministro, essa relação... Está dizendo que o governo foi traído? Não, claro que não. Claro que não. De novo, você está querendo colocar a palavra na minha boca que eu não disse. Não, nem menciona essa palavra. Mas torna mais difícil, né? Uma relação que já não é fácil ao longo do governo. Não, vai me desculpar. Eu não posso reclamar do Congresso, nunca fiz isso. Há 2 anos e meio que eu estou levando a agenda econômica para frente com o apoio do Congresso. Isso é dito em todas as minhas manifestações públicas. Nunca neguei que o Congresso tem o direito de alterar as proposições do governo, é da democracia. Nunca uma lei enviada pela área econômica saiu do jeito que entrou, ela sempre passou por alterações e sempre essas alterações foram pactuadas em torno de um acordo. Então não há por que mudar esse procedimento, entendeu? Agora, a pergunta da AGU para o Supremo é uma pergunta legítima. Ela está perguntando se o presidente Lula cometeu alguma ilegalidade ao editar aquele decreto. É uma pergunta muito simples e é jurídica. O Congresso teria mudado, então, essa dinâmica até hoje, como o senhor disse, que foi fluida? Não, o que eu estou dizendo é que é uma pergunta para o Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade do decreto do presidente. Isso não pode ofender quem quer que seja, é uma pergunta natural de uma democracia. Agora, querer alimentar esse tipo de coisa, interessa a quem? Interessa a quem? Vamos continuar com a agenda, buscando cumprir meta, buscando... não vejo a quem prejudica isso. A resposta do Supremo, sendo sim ou sendo não, existe uma expectativa dos senhores. Sendo sim, o que acontece? Sendo sim, quer dizer sendo sim, você está dizendo o decreto do presidente é constitucional? Sendo sim, é a vida que segue, está tudo em ordem. Tem que baixar outro decreto, né? Não, se disser que é constitucional, não. E aí não tem, aí sim, o Congresso que anda mal-humorado não traria dificuldades para o governo com pautas como a do tabela do imposto de renda e outros? O que você está querendo dizer, não sei se você está perguntando isso, mas você está sugerindo que o Congresso vai prejudicar a população mais pobre do país por conta de uma pergunta que está sendo feita ao Supremo Tribunal Federal? Você está insinuando que isso possa acontecer no nosso país? Por quê? Quem está insinuando não sou eu, são os líderes no tom de voz. Que estão insinuando isso? Os presidentes das duas casas. Eu não recebi de líder nenhum essa manifestação. Se você recebeu, eu penso que isso deveria vir a público. Eu não recebi nenhuma ameaça nesse sentido, de que um eventual uma resposta do Supremo dizendo que o presidente agiu dentro da legalidade ensejaria prejuízo para a população de baixa renda. Se você ouviu isso, eu não ouvi. E jamais imaginaria que isso pudesse acontecer. Então são coisas que estão sendo ditas de bastidor, um falou mal do outro, não sei o que não chega aos meus ouvidos, esse tipo de conversa.
Não chega. Eu estou sendo muito sincero com vocês. Eu nunca ouvi ninguém tratar de assuntos públicos de interesse nacional da maneira como as coisas estão sendo tratadas. E eu não acredito que isso seja razoável, por causa de um ponto específico. Quantas coisas nós já debatemos no Congresso? Dezenas de leis foram aprovadas no Congresso. Agora, um ponto específico, qual é o problema? Ministro, mas se a relação é tão boa como o senhor disse, não há conflitos, por que não está Não estou... Por que ele não lida para o senhor? É que você está falando coisas que eu não estou falando. Eu estou dizendo que do ponto de vista do Executivo, pelo menos eu falo pela Fazenda, está tudo normal. Nós fizemos uma consulta normal. Tudo parte da democracia. Não tem nada que está ferindo o ritual da política democrática. Nós não podemos fazer disso uma situação em que você vai prejudicar a população por conta de uma disputa que vai ser dirimida, né? Se o decreto é constitucional do presidente da República, o Supremo tem que dizer que está tudo encerrado. Por que o senhor espera a ligação do Mota? Como? O senhor disse que estava esperando uma ligação, que ele ligasse para o senhor. Não ligou até agora? Eu sempre sou otimista. Eu sou uma pessoa muito otimista. Ele vai ligar. Tudo tem sua forma de resolver e nunca vai partir de mim qualquer problema em relação a discutir o interesse. Eu não estou discutindo o interesse pessoal, nem ele, então é o interesse nacional que está em jogo. É um interesse público, então não tem porquê não conversar. Nesse contexto de briga, entre aspas, com o Congresso, há espaço para recuar? Nunca foi intenção do governo. Nós estamos confiantes de que essa busca de melhorar as contas públicas, ela beneficia muito todos, trabalhadores e empresários. Quem ganha com desequilíbrio, né, do orçamento é quem especula. Nós vamos ficar dando mole para o especulador? Não é melhor a gente fazer a coisa certa e todo mundo ganhar? Quem produz, tanto o empreendedor quanto o trabalhador ganharem e não o especulador? Nós não podemos fazer o jogo da especulação. Está cheio de gente querendo ganhar dinheiro em cima disso. Nós devemos ser as pessoas que barram isso. Não, vamos ganhar dinheiro produzindo. Trabalhadores e empresários vamos ganhar produzindo e não especulando. Esse tipo de movimento só auxilia o especulador, ninguém mais ganha. Só o especulador. Mas o que eu tenho visto, e obviamente acompanhado à distância, que houve uma tentativa inicial de diálogo entre o poder legislativo, infelizmente não teve êxito, e segundo a nossa Constituição, quando há alguma controvérsia de natureza jurídica como essa, para saber quem é que define as alíquotas do IOF, qual é o setor que será tributado, essa é uma questão eminentemente jurídica, e jurídica de cunho ou de porte constitucional. Qual é o órgão apropriado para resolver essa controvérsia? É exatamente a Suprema Corte. Como diz o nome, é a última instância que vai resolver um dissídio, uma discórdia entre dois poderes. Nós temos, pela Constituição de 88, um sistema de freios e contrapesos muito adequado, que tem funcionado há 36 anos. Há momentos em que o diálogo flui com muita tranquilidade, há momentos de controvérsia. E há, como no futebol, um árbitro que vai decidir isso e será o Supremo Tribunal Federal. Respondendo especificamente à sua questão, quer dizer, há questões que chegam no Supremo Tribunal Federal, eu mesmo participei de alguns julgamentos nesse sentido, que são extremamente complexas. Eu me lembro que uma questão que levou quase 20 anos os tribunais é a questão dos poupadores, aquela luta, o dissídio entre os poupadores e também os grandes bancos. Isso foi resolvido diante da complexidade da questão por meio de um acordo, por meio, enfim, de uma conciliação. Então, tanto a nossa Constituição quanto a nossa legislação processual permite a conciliação em qualquer grau de jurisdição. Quanto mais complexa a questão, mais se indica uma conciliação. E eu creio que esta é uma questão complexa e que talvez o Supremo possa chamar as partes para que elas se conciliem. Então, antes de passar para a Tainá e para o Uribe, só para deixar claro, então existe um espaço para uma mediação do Supremo nesse... Sem dúvida nenhuma, existe um espaço político, a meu ver, porque nós, do Executivo e certamente também por parte dos membros do Legislativo, existe o interesse de resolver essa situação de forma a atender o interesse dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Existe também um espaço
institucional ou legal, porque, como eu disse, a própria legislação prevê essa instância de conciliação antes de uma decisão judicial.